Gnato-san, agora são 19h37. Sim, Eu acho que podemos claro, dar partida, meu amigo. perfeitamente. Vamos em frente, então. Dentro daquilo que nós comentamos, né, Loura-san? Né, um jogo bem leve, né, de bate-papo, bate-bola, em cima de alguns tópicos que eu selecionei. Espero que, de fato, sejam interessantes para explorar alguns aspectos ainda da questão do 5S, nem quem sou eu para ensinar aqui 5S, né? Imagina falar de programa 5S. Não, nós vamos falar sim do que a gente tem experimentado e tem ainda que seja algo muito básico, né? E supostamente muito conhecido, dominado, mas o que tem ainda causado aflição e preocupação, né? Quando se trata de algo tão básico, tão conhecido como o 5S. Então, é basicamente isso. E aí, como você bem colocou, né? Esse material que eu tenho aqui, esse roteiro, ele é bem leve, é uma meia dúzia de slides. Claro que, como ele é um material que alcança quem conhece a Leanway já, mas quem não conhece, eu vou, por exemplo, opa, deixa eu avançando aqui, por exemplo, né, o segundo slide, depois do slide de rosto, aparece aqui um pouquinho, né, uma breve apresentação minha, obviamente que não vou passar por isso, a breve apresentação do portfólio de alguns dos clientes, dos mais de 100 clientes hoje, né, da Leanway Consult, nesses 20 anos, aparecem uma fração que talvez responda aí esses logos, né, responda talvez por metade, volta disso, né, desses 100 clientes. E, claro, a referência ao modelo, né, que a gente tem, na verdade, essa analogia, né, bem conhecida também, a analogia que se serve da casa, né, ou da estrutura de templo, casa, que serve bem, né, para representar o que é essencial, né, para o Lean System, né? Então a gente tem o alicerce da construção da casa, né, e ali representados elementos responsáveis por garantir estabilidade de processos. Está em highlight ali, né, alguns que eu acho que hoje nós vamos conversar, 5S sobretudo, trabalho padronizado e MieruK, né, gestão à vista, e aí os construtos fundamentais, os dois grandes pilares, just in time e de Doka, sustentando o que se quer do negócio, que é alta performance para oferecer ao mercado, aos clientes, produtos e serviços da mais alta qualidade, preço competitivo, o mais rapidamente possível, né? O que é o que o telhado representa aí. Então, apenas para fazer referência, né, de onde é que a gente está trazendo mais um elemento, né? Trazendo do alicerce, os elementos do alicerce, da base, né, do sistema Toyota de produção, ou Lean System, né? E aí está aqui o slide que eu comentei, Loro-san, que vai servir de roteiro. Ai, Deixa eu te fazer ai, uma pergunta. Na sua transmissão, no seu slide, você está vendo esse risco vermelho aqui no seu slide ou não? tô vendo, não E sei uma por quê, mas estou setinha aqui, vendo. você está Tem vendo? um risco. Tá. Tem uma seta É, aqui, na verdade, tá vendo? Está dançando isso, o meu pointer, que tem uma seta aqui, deu e tem um algum. risco aqui, ó. Deu algum. Eu vou pedir um favor para você. Tem uma tentativa para você parar de Tá, compartilhar e voltar a compartilhar para ver se nós conseguimos tá eliminar bom, tá isso. bom. Senão E aí, não vai ser os impeditivo, colegas, mas vamos ver se a gente consegue eliminar. tá, Só peço um aí, momento para os claro, colegas, a compreensão dos colegas. Eu vou parar o compartilhamento. É que só para a gente estranho, ver se parece que está consegue. no meu próprio. Deixa eu ver, eu vou, Vê eu se vou você parar o clica nele e consegue compartilhamento. eliminar isso ou não. Isso, Eu acho que isso. agora ele eliminou. Eliminou, eu vou voltar a compartilhar. Tá. O Valmir acho que está querendo ajudar nós aqui. Ah, Tenta legal, que compartilhar de novo bacana. para ver. Eu acho que agora ele. Mas que estranho, né? Ter aparecido Deu essa. acho que sumiu. Deu alguma corrompida, Ignato, mas já sumiu já. Né? E aí, tá, Ótimo, tá, voltou a tranquilo. compartilhar? Ótimo, voltou. Eu não sei o Voltamos. que aconteceu Desculpa, mesmo. Ignato. Não, imagina que isso. Algum, comprei alguma coisa aqui, mas está resolvido. Não tem problema, não. Os colegas aí com certeza nos perdoam aí pela, pela pequeno contratempo. Então, assim como eu disse, né, Lorosan, bate-papo, provoca a turma aí para trazer para o jogo.
E aí eu queria muito levantar algumas questões em relação, né, começando pelos 5S, e estão aí postas, né, as questões. Bom, antes dizer, né, que obviamente não tem nenhuma novidade, né, no que representa o 5S, o alvo aqui não é esse, né, esmiuçar a questão conceitual, ela já é razoavelmente conhecida, né, CEIRI, o senso de utilização, CEI, então, o centro de organização, utilização mantendo no lugar, só para resgatar um pouquinho, né, mantendo no lugar apenas essencial para a consecução das atividades de rotina, né, o que não se presta para isso, que seja então deslocado ou, né, numa guarda mais à distância ou mesmo descartado, doado, enfim. O dia D responde muito por isso, né? Enfim. Então, seria isso. Então, uma vez que seja mantido apenas aquilo que vai se utilizar nas rotinas diárias, né, rotinas de trabalho, que se organize de forma a fácil encontrar, né, o que se deseja, o que se pretende utilizar. O senso de Seiso, o Seiso é limpeza, na verdade, não é exatamente limpeza, é não sujar para não ter que limpar. Seiketsu, né, a padronização. Muitos autores e praticantes chamam o seiketsu de asseio, o senso de asseio, e alguns até chamam isso né, de senso de asseio, asseio e limpeza. Nós, como os seis só denominamos limpeza, o quarto senso chamamos de padronizar. Padronizar os três sensos anteriores, né? Seiri, Seiton e Seiso. E o que é a disciplina ou autodisciplina? Nós vamos falar sobre esses 5S e talvez eu falar por que 5S, porque nem todo ambiente a gente, vamos dizer assim, tem como mote, né, os 5S. Por vezes a gente fala de 4S, e aí vamos conversar um pouquinho a respeito de por que isso, né? E aí, alguns aspectos aqui, Louração, eu vou só discorrer e depois vamos tentar pegar um a um desses pontos, né? E provocar a turma aí num bate-bola, num bate-papo, né? Uma questão importante, por isso que eu boletizei assim, uma questão importante que eu vejo, sempre preocupando todo mundo que se envolve com implementação e sustentação do 5S, é a questão, a luta por engajar todos, engajar, né, os jogadores de forma geral, engajar todos, de forma que o 5S seja bem implementado, mas mais do que isso, porque implementar, nós já temos um roteiro bastante conhecido, bastante, vamos dizer assim, consolidado. Mas o grande problema, aqui está parecendo que a minha internet está instável. Você está me ouvindo bem, Lorosan? Teve uma instabilidade, mas já voltou, Renato. Foi muito rápida. Agora está o normal. Isso aconteceu novamente e modal, isso aqui daí eu vou trocar uma outra rede aqui, tá, Lorosan, por favor? Tá ok. Aí eu até vou deixar em stand-by aqui um instantinho, que eu vou deixar em stand-by para eu garantir que eu possa... Um instantinho só, Lorosan. Vou botar aqui em stand-by essa segunda aqui. Tá, deixei aqui em stand-by a segunda. Houver algum problema, você me avisa. A questão do engajar todos, né? Mais do que na implementação, como eu dizia, a gente tem roteiros bem conhecidos, bem consolidados, mas engajar na sustentação. E aí Renato, tá falhando, tá instável. Tá instável. Vamos dizer assim, eu dou... Instável? Tá. Tá instável. Vamos ver se eu consigo... Eu vou ver se eu consigo... Vamos ver. Um instantinho só. Um instantinho só. Eu estou com... Continua instável? Lorosan. Não, agora eu vou ver se... Estou te ouvindo. Vamos ver se agora melhora. Tá, vamos ver. Vamos fazer mais uma tentativazinha, senão eu vou ter que realmente migrar para
para essa outra rede. Não, talvez não seja muito adequado aqui, mas, enfim, eu dizia que a questão do engajamento, né, Loura-san? E aí eu tenho advogado que nós precisamos engajar as pessoas, não pelo apelo de muda o mindset, muda a cabeça, mas pelo benefício. Tem que os engajados, né, ou aqueles a engajar-se, tem que entender, isso vale para toda e qualquer mudança, né? Mas, sobretudo no 5S, que exige uma prática constante. O 5S ele está associado ao fazer, a todo fazer, a todo e qualquer fazer. Ele envolve a questão, né, dos 5S, os 5 sensos. Então, tem que haver esse engajamento pelo entendimento profundo de qual é o benefício. O que melhora no fazer, né, para o engajado, né, para o colaborador, o que melhora no fazer, no dia a dia dele, no cumprimento das suas atribuições, responsabilidades e na vida dele. Se não houver esse entendimento profundo, você não pode depender de disciplina. O apelo à disciplina, não, seja disciplinado, preste atenção, discipline-se para manter, né, o 5S. Não funciona. Tem duração curta, é vida efêmera. Está me escutando, Loura-san? Sim, agora sim. Perfeito. Então, e aí, nessa esteira, né, de engajamento pelo benefício, eu acredito piamente que, como eu disse, não só para o 5S, mas para muitos elementos que se pretende implementar num processo de mudança, sobretudo nesse ambiente, não, um ambiente lean, né, que a gente vive, né, e lida com diariamente. A via de engajamento é essa que aparece nesse segundo bullet. A via de engajamento é prover pleno e profundo entendimento do propósito das coisas, o propósito, né, da mudança, o propósito da introdução né, de práticas e métodos diferentes do fazer anterior. Ou seja, se eu vou fazer agora as coisas de acordo, né, com este padrão do 5S, né, com os katas do 5S, que se tenha pleno entendimento do propósito, profundo entendimento de como fazer agora, né, nesta nova condição. Como fazer agora nesta nova condição? Como sustentar agora nessa nova condição? E a quem pedir ajuda quando algo anormal acontece nessa nova condição. Isso é pleno entendimento. E aí, claro, um esforço de, provendo pleno entendimento, um monitoramento no sentido de treinar, né, garantindo total domínio, dá a condição de executar repetidamente até que isso incorpore-se no hábito. Incorporando-se no hábito com pleno e total domínio, a consequência disso é plena confiança na forma. É a plena confiança porque o total domínio, né, o entendimento, o total domínio assegura, leva à confiança na nova forma de fazer as coisas. E aí, com isso, nós temos uma muito maior probabilidade, chance, de que não haja descolamento do padrão. Ou seja, quando nós falamos de o padrão do 5S, aliás, a partir do qual se faz, né, as verificações, as auditorias do programa, desse descolamento que eu estou falando, em relação a esse padrão, o fazer em relação a este padrão, né, que foi estabelecido como a melhor forma de fazer a coisa. Então, assim, passa por aí. Eu tenho batido nessa tecla recorrentemente, os amigos e colegas que têm acompanhado algumas das lives já ouviram essa minha fala, né, de o engajamento pela via do prover pleno entendimento, assegurar a condição para que haja domínio né, no novo fazer, repetindo, sendo ensinado nos mínimos detalhes, e aí entra o TWI. E o TWI entra aqui para o 5S também. O TWI não é só para
fazer rotineiro, né, do processo que, vamos dizer assim, de agregação de valor, de transformação, né, o fazer do clássico, típico do operador. Não, o TWI entra para o método de ensinar o treinando, o aprendiz, em todo o novo fazer, aqui incluído o 5S. E aí, claro, como eu disse, repetindo, 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 isso incorpora-se no hábito e, incorporando-se no hábito, plena confiança se adquire a partir daí, e aí obviamente, que a chance de aderência é muito grande. Então, e aí explica por que eu coloquei esse terceiro bullet aí. Eu sou aí disciplina versus hábito, né? Eu não concordo que questões de rotina dependam de disciplina. A disciplina é importante, claro, mas ela não pode ser a grande chave para garantir a aderência, né, do planejado ou do padrão em relação ao real ou executado. Não pode ser a disciplina, tem que ser confiança. Confiança no novo método. Disciplina é secundário. Então, quando nós falamos, né, que os caras não fazem 5S, não funciona aqui porque os caras são disciplinados, não é verdade. Essa não é a principal causa. A principal causa é porque não houve o engajamento por conta de faltou entendimento de qual é o benefício. E esse caminho é o que eu há pouco discorri. Então, isso é que é a questão chave. Nós temos que fazer um esforço para que o engajamento venha a partir desse profundo entendimento, que isso seja incorporado no hábito. Então, aí sim, isso sim, se incorpora, né? O fazer começa a mudar regras, atitudes, começa a mudar modelos mentais, paradigmas, né? Crenças. Esse é o caminho, né? Então, essas são, eu diria assim, nesse primeiro bloco, Loro-san, eu acho que assim a questão chave é essa, né? A questão de engajar e sustentar a implementação do 5S a partir desse caminho, e não o apelo por disciplina, e não de ferramentas policialescas, né? Por exemplo, eu reconheço o papel da auditoria, está mais ao fundo lá, acho que o penúltimo bullet fala disso, né? Do programa 5S, das auditorias 5S, né? Para instilar o hábito, mas não como aspecto verificador de disciplina ou indisciplina. Eu discordo disso, né? Então, essa é a via. Nesses 3 primeiros bullets aí, reforço essa minha crença, né, Loro-san? Não sei se você... Eu não estou vendo, Loro-san, mas eu sei que você vai fazer umas perguntinhas aí para a turma, né, para trazer os amigos para o jogo. Estou vendo aí o Eduardo-san lá da Randon. Eduardo-san, como vai, meu amigo? Tudo bem? Sim, Renato. Então, eu não sei, como eu te disse, Lourosa, eu não estou enxergando o chat, né, o enquete. Eu acho que a enquete nós não temos como lançar mão agora, né, mas se você puder lançar no chat box aí as perguntas e ver como é que o pessoal reage aí, o que acham disso, né, se faz sentido, né, porque assim, essa é uma crença nossa na Lean Consult, é uma crença específica do Gnatus. E aí seria interessante ouvir, né, dos colegas, dos amigos aí, quais são as impressões a respeito disso, as experiências, né? Bacana, seria legal. E aí depois eu vou avançando aqui nos outros bullets. O que você Sim, me diz aí? aqui tem algumas manifestações aqui, Renato, que eu vou passar para você, depois você vai avançando aí. Legal, né? Para ver se faz sentido, se não faz, fazer algum contraponto e Sim. me permitir fazer algum comentário também. Talvez você vá comentar sobre isso mais na frente, né? Mas Sim. o Fernando fala um pouquinho sobre como convencer a liderança a praticar 5S. Aqueles que na rua jogam lixo em qualquer lugar. Quer dizer, na empresa tem um comportamento e fora dela tem outro, né? É verdade, é verdade. Bom, aqui, eu vou voltar lá para aquele ponto, né, de questão do engajamento pelo benefício, né? Eu não vejo outra forma. E isso aplica-se a qualquer colaborador, a qualquer engajado, ou qualquer potencial a engajar-se. Eu não vejo diferença alguma né, de entre o pessoal da linha de frente, operação, o Gemba, e liderança em qualquer nível.
o colaborador, em qualquer nível que seja, ele tem que estar entendendo, né, qual é o benefício para ele, para a função dele, para o fazer dele, para a vida dele, mas, sobretudo, para o fazer dele. Se ele é um líder, ele tem que entender que se ele ele entende e domina e advoga e faz esforço para sustentar, né, perpetuar o 5S, por exemplo, que com isso ele cria melhores condições de trabalho para o time dele. Porque, assim, essa é a função principal dos líderes em qualquer nível, né? É desenvolver sua equipe, garantir as melhores condições para a equipe performar. Essa é a grande função da liderança. Ele tem que perceber que o 5S corrobora para isso, para que o time cumpra melhor o seu papel, performe melhor, né, desempenhe melhor, e com isso ele tem mais facilidade de cumprir seu papel como gestor, né, como líder. Então, eu não vejo diferença, só as mensagens são um pouco distintas, né? Mas a diferença não existe nesse sentido, né, de engajar pelo benefício. O cara tem que entender, né, a pessoa tem que entender quais são os benefícios que decorrem daí, né? Eu enxergo assim, sinceramente. O Figueiredo também, o Figueiredo E outra questão, me saiu... permita, Loro-san, Claro, outra claro. questão, eu acho que é interessante comentar, porque, de fato, o colega, qual foi o colega que comentou essa pergunta, essa questão foi interessante? Quem foi que colocou essa questão, Loro-san? Será que você consegue resgatar? Sim, foi o Fernando Pedro. Pedro-san, é uma questão interessantíssima, e você colocou o seguinte, né, o cara que joga lixo na rua e que dentro da empresa né, tem que comportar-se diferente. Bom, mas é assim, ó, uma coisa que a gente tem que considerar é que, de fato, nós temos as questões culturais. A questão cultural é uma questão de fundo. É uma questão de fundo. Então, não dá para comparar a questão cultural de fundo que, por exemplo, no Japão, né, as empresas japonesas têm. Eu vou comentar, talvez, vá voltar mais um pouquinho na questão cultural, que é o arcabouço, né, para tudo isso. No Japão, a questão da disciplina, o cuidado e o próprio 5S, ele é tratado, ele é instilado, nutrido desde a mais tenra idade. Eu tenho dito isso, os colegas que me acompanham já ouviram essa fala de novo, né? Que assim, isso é desde a mais tenra idade, em todas as instâncias da vida do cidadão que está se formando, seja na família, no seio familiar, isso tudo é instilado na escola elementar, na escola, né, no nível intermediário, nos avançados, na universidade. Então, ele vive, respira isso, os modelos mentais são esses. Quando ele chega na companhia, esse arcabouço está pronto, né? Então, aquilo que a gente chama de disciplina e que tanto a gente luta por aqui no nosso ambiente, lá está posto, lá está dado. E aí o que precisa é ensinar os novos cartazes desse novo ambiente que ele ainda não conhece, que é o ambiente organizacional empresarial, né, onde ele está se inserindo. Mas é só uma questão de aprender os novos cartazes, não é uma questão de disciplina para cumprir. Disciplina já está dado, né? É a condição de entrada, porque ele nasceu e foi criado assim, né? Ele foi crescendo assim. Então, isso é bem importante. E nós temos que reconhecer isso, né? Que nós não temos esse arcabouço e que a empresa entende que esse modelo de organização, modelo de gestão do negócio, gestão de operações é a referência, é o que quer como modelo para si, precisa construir isso. E eu digo mais, em assim fazendo, se a via é do benefício, olha, eu vou te engajar porque eu vou fazer um esforço absoluto em te mostrar qual é o benefício de você se engajar. Quando isso é realmente plenamente entendido, ele leva para casa isso. Ele leva para casa, ele leva para as outras instâncias, ele leva para o clube de bocha, ou o grupinho que ele joga futebol de salão, ele leva para casa, ele leva para a vizinhança. Vocês me entenderam? Tem um poder de proliferação brutal, brutal. Só que no Japão é o contrário, né? Ele já vem de casa com esse mindset. Mas esse mindset, uma vez alcançado,
você leva, extrapola as fronteiras da organização da empresa. Eu acredito piamente nisso. Ótimo, Gnato. Sim, concordo. E tem várias manifestações aqui, Gnato. Você quer comentar mais alguma aqui ou você quer continuar e depois você volta Eu vou aqui? avançar um pouquinho mais, aí daqui a pouco a gente, né, permeia com mais algumas, se você achar que tá Combinado. bom assim. Pode ser. Pode ser, Orosan? Pode ser. Perfeito. Então, olha só que interessante, né? Vocês estão vendo o quarto bullet, aí aparece os três S's. E eu coloquei os três S porque é o seguinte, eu tenho alguns slides também que eu quero mostrar para vocês de algumas empresas. Eu acho que eu peguei quatro exemplos, quatro empresas japonesas, todas pequenas empresas. Quatro pequenas empresas lá, em que a questão da padronização dos 5S, gestão à vista, é um primor. Eu acho que, se eu não estou equivocado, Fabiano San, que está nos acompanhando aqui, também em algumas delas esteve conosco. Ele vai lembrar bem, com certeza. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é os três S's, né? Não procurar, não deslocar-se, não sujar. Numa dessas empresas que eu vou mostrar na sequência, eu achei assim o suprassumo, né, do 5S, que na verdade para eles nem falam de 5S, como no Japão eles falam GoS. Eles reconhecem, né, que existe esta abordagem, né, 5S, que eles chamam de GoS. GoS quer dizer Go é 5, né? GoS, eles reconhecem, mas muitas empresas lá tratam como apenas 3 S. E é o caso de uma delas que eu vou mostrar aqui, uma pequena empresa. O presidente diz assim, não, aqui a gente entende, né, que no exterior e muitas outras empresas, mesmo no Japão, falam de 5S, praticam 5S, nós aqui são 3S. Como é que é isso? Ele diz assim, e para nós é assim, a expressão dos 5S, são só 3, e a gente diz assim, ó, os nossos 5S é assim, não ter que procurar, não ter que se esticar para alcançar e não sujar, para não ter que limpar. Foi isso que ele colocou. Eu achei sabe, de um brilhante, uma pureza, uma simplicidade tão grande, né, que é a essência, de fato, do sistema Toyota de produção, a simplicidade, mas eu achei de uma simplicidade tão grande, tão profundo, que essa, para mim, é a essência, né, do 5S. Não precisar procurar quando necessitar, que é, né, o senso de utilização. Não se deslocar, que é o senso de organização, né, ordenação. E não sujar, que é o terceiro S, né? Manter limpo, enfim, mas eles dizem assim, não sujar para não ter que limpar. Então, não ter que procurar, não ter que se esticar para alcançar e não sujar para não ter que limpar. Eu achei extraordinário, cara. E aí, uma outra coisa, uma das maiores aula. Esse cara me deu uma aula, né? Esse presidente dessa pequena empresa. Uma das grandes aulas nesse aspecto, vários dos elementos, né, básicos do sistema Toyota de produção, eu recebi numa das fábricas da Toyota, e curiosamente, não foi no Japão, foi aqui no Brasil, a fábrica de empilhadeiras da Toyota aqui no Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu achei um negócio extraordinário. O diretor da planta apresentando com toda a dedicação, né, a planta para a gente, para os visitantes, era um grupo pequeno, eu e alguns alunos meus lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e outros colegas, enfim, e ele apresentando com muita dedicação, né, tudo que faziam. A fábrica é um primor, a fábrica é um primor. E ele, assim, olha, com toda a franqueza, assim, objetivamente, não é balela. Aqui a gente está firme, sim, mas nos 3S. Nós estamos firmes nos 3S, mas ainda a gente não avançou além disso, com toda a objetividade. E aí ele foi mostrar por que ele achava que, né, ainda a padronização ainda não estava bem posta. E você sabe que interessante, ele nem falou da disciplina, autodisciplina. Porque, claro, ainda que seja no Brasil, uma fábrica no Brasil, mas, poxa vida, é uma fábrica que respira sistema Toyota de produção. Então, eu acho que ele nem tocaria, eu acho que ele estava mais preocupado em que o circuito fosse fechado nos 4S, como de fato na Toyota 4S originalmente. Então, ele estava preocupado em me dizer que os 3S ele julgava que estava bem
encaminhado, mas o quarto ainda não. E pelo que eu percebi da fala dele, ele nem ia falar de quinto, porque quinto está dado, o ambiente já criou, né, a questão da consciência para autodisciplina, né? Eu achei extraordinário, cara. E aí por isso que eu trouxe, né, esse bullet, os 3S, né? Porque foi assim que eu ouvi lá e foi assim que eu vi também na Toyota, nessa fábrica de empilhadeiras. Eu achei um negócio muito bacana, né, de ter visto, ter ouvido, ter visto na fábrica. Vou mostrar algumas fotos depois dessa pequena fábrica. E ter ouvido e ter visto também isso na fábrica de empilhadeiras da Toyota aqui. Ok, Loro-san, faz sentido aí? Vê se a turma, os nossos amigos aí, né, se manifestam, o que acham, enfim, da questão, né, de não ter que procurar, não se esticar e não sujar para não ter que limpar. Eu achei, puta, de um Sim. brilhantismo, assim, ímpar. Enfim, interessantíssimo, né? Viu? É o outro lado, né, do censo, né, Ignato? É, é verdade, é Sim, verdade. muito bom, muito bom. Outro bullet que aparece aí, Loro-san, você pode ir colocando as perguntas aí, provocando a turma, né? Eu vou avançando aqui, Sim, né, nessa pode ir. toada. Outro aspecto que eu acho bacana, né, que eu gostaria muito de comentar, esse bullet que apareceu. Acho que aparece um, dois, três, quarto, é o quinto bullet, né? Ou o quarto de baixo para cima. É o caráter efêmero do 5S. Nós enfrentamos todo qualquer processo de mudança, qualquer elemento que você introduza, ele está sempre numa condição, sobretudo nas fases iniciais, de debilidade, é o tipping point, né? Ele está ali, pega, não pega. É, então, todos os elementos passam por isso, mas o 5S, particularmente, é o elemento de todos os elementos que compõem o modelo de gestão de operações, sobretudo aqueles que nós reconhecemos como integrantes do sistema Toyota de produção. O 5S é particularmente o mais efêmero. Tem um caráter de deterioração rápida mais presente. O que quer dizer que, imagine, né, uma área de trabalho na qual você faz um esforço muito grande, né, de 5S, né, de ordenação, de utilização, ordenação, limpeza. Se você descuida, ou seja, larga a mão, da noite para o dia, ou de uma hora para outra, sem brincadeira, deteriora. De uma hora para outra, deteriora. Ou seja, o caráter, né, de efêmero do 5S é um risco adicional. E aí, por isso que a gente vê no meu entendimento, tanto processo de esforço de implementação ir por água abaixo ou cair por terra, por conta de não reconhecer esse caráter efêmero, né? A velocidade de deterioração inerente ao elemento 5S. É inerente, a deterioração rápida é inerente. E, portanto, você não pode engajar por força, com apelo de disciplina. Tem que engajar com apelo em benefício. Por que fazer? Por que incorporar no hábito? Entendeu? Porque senão virou as costas e deteriorou. Quando deteriorou, já é too late para fazer alguma coisa. Não consegue Exato. mais. Deteriorou. Aí é um vai e volta, vai e volta. Por isso que a gente se pega achando que as auditorias. Então faz a auditoria mais frequente. Vai lá mais frequentemente naquela área, porque aquela área ali é difícil. É por isso, porque está engajado de forma. O esforço de engajamento é equivocado, não é com apelo em disciplina. E botando cartãozinho vermelho lá no quadro de avaliação, resultado da auditoria, dizendo: tá mal, tá mal, tá mal, os outros também, você está mal. Sinceramente. É por isso que olhar para o 5S, né, Ignato? Olhar para o 5S é olhar de nós adquirirmos novos e bons hábitos, né? Porque a partir do momento que você tem os novos e bons Exatamente. hábitos e você colhe o benefício disso, aquilo fica natural para você, que é isso que faz com que Exatamente. sustente. É ser Exatamente. natural. Corretíssimo. Tem que ser incorporado ao hábito. E aí, claro, né, Lorosan, que o próximo bullet aqui, né, o antepenúltimo, que a autodisciplina, que é o quinto S, né, que o Ocidente precisa ter no programa. Porque, de fato, eu comentei, né,
os japoneses, né, as organizações japonesas entendem o 5S essencialmente como 4, né? Autodisciplina. Eu já comentei isso. Quando eu vou ao Japão, eu tenho a oportunidade, quase sempre que vou, eu passo pela academia, né? Pelas universidades. Eu tenho muitos laços na academia no Japão e eu sou convidado a interagir, dar palestra, algumas aulas magnas, né? Os caras são muito generosos comigo, né? Os meus amigos, né? Ex-colegas, enfim. E aí eu falo do que a gente faz aqui no Brasil com um modelo que eu fui aprender lá, né? E aí é interessante, em alguns desses fóruns menos familiarizados, né, com os elementos de gestão de operações do sistema Toyota de produção, por exemplo, o pessoal da Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Setsunama, eu me lembro bem, quando eu falei, né, do 5S, 5S, 5, o que é o quinto? E aí eu expliquei para eles, né, que é a autodisciplina. Mas num programa, disciplina? Como assim? Disciplina tem ou tem? Né? Não, para que no programa eu não entendo. Então, eu até brinquei, usando a linguagem bem simplória, e disse, poxa vida, eu vou abandonar essa minha fala a próxima vez que eu estiver lá nesses fóruns, para evitar ter que provar que focinho de porco não é tomada, porque é muito difícil. Né? Pois é, que no Ocidente a gente tem essa, né? A gente não tem o que vocês têm aqui. Então, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu coloquei nesse bullet aqui, que é autodisciplina, o quinto S que o Ocidente precisa ter no programa. Reconheço, precisa ter. Precisa ter, né, o nosso modelo, tem que ser um programa. Ou seja, nas empresas japonesas é difícil chamar isso de programa, né? É uma abordagem que faz parte de um conjunto, né, de regras e hábitos, mas aqui a gente tem um programa, né, um passo a passo para a implementação e depois de implementado, um programa de auditoria vinculado. Então, mas por quê? Porque a gente precisa trabalhar uma série de aspectos e aqui nos falta. Então, eu reconheço que o programa, o programa passo a passo, detalhado, ajuda muito no processo de implementação. A auditoria ajuda no processo, sim, de implementação, de avaliação de se o processo de implementação está ok, está caminhando de acordo. Mas isso, de maneira alguma, eu diria até mais, só reforça a necessidade de engajar pelo entendimento do benefício. Não pode engajar porque o próximo passo é esse, e tem que fazer assim, e se não fizer, ganha vermelho, se não fizer, né, tem os benefícios lá, a cesta básica que não vem, só vem se você tirar, né, nota acima de 90, entendeu? Eu acho que não é por aí. Então, mas eu reconheço que é importante, mas não pode achar que por um programa bem estruturado e com um sistema de auditoria rigoroso, isso vai garantir engajamento. Não vai mesmo. Então, Guinato, isso que eu acho importante. Reforçando isso que você está comentando agora, a nossa colega, a Leude, ela comenta o seguinte, que aqui no Ocidente se usa os 3 S's na vida diária, em alguns dias do ano é exigido o 5S. E ela pergunta se isso é uma rotina no Japão também. Lógico que você acabou de falar que o 5S no Japão, para eles, o quinto S praticamente não existe, né? Mas ela está comentando aqui mais ou menos como é que funciona aqui essa parte, né? É verdade, né? Mas, enfim, essencialmente, se a gente conseguisse né, engajar todos, né, nos 3 S's, cara, não precisava mais nada. Sinceramente, se engaja todos uns 3 S, não precisa mais nada. Sinceramente, esse é meu sentimento a respeito, né? Enfim, é isso que eu comentaria, né? Enfim, o último bullet aqui, eu acho que tem uma outra, né, na esteira disso que a gente comentou agora há pouco, né? Implementar e manter 5S, né? Tem a ver com o que a gente está comentando, discutindo aqui, ó. Implementar e manter, né, o 5S.
E aí eu coloquei entre parênteses, propositalmente, implementar e o implícito manter. Então, quando a gente fala de implementar o 5S, aí fala do programa, a gente fala do processo de introdução, de implementação. Mas a gente não fala, por isso que eu coloquei está implícito, não, a gente tem que explicitar. Manutenção deveria ser uma componente do processo de implementação, ou seja, implementar e manter. Implementar e manter. Dá a impressão que nos processos de implementação, de qualquer que seja o elemento, né? E aí o 5S é um deles, de implementar, parece que implementou, acabou a empreitada. Então, agora é com os caras aí. Então, assim, implementar e manter, o manter está intrínseco, está intrinsecamente relacionado com o processo todo de implementar, né? A disposição para implementar é implementar e manter. Deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Isso foi alvo de uma discussão bem importante que eu tive com um diretor de uma planta de um cliente nosso. Ele me pediu para fazer uma avaliação informal, claro, né? Já que você veio aqui falar sobre Roshin, que eu estava ajudando eles no Roshin Tangri, assim, aproveita, Gnatsan, no teu Gemba Walk e fala para mim o que você vê ali, né, da nossa questão do Mierucado, gestão à vista, do nosso 5S, enfim. E aí, porque, assim, sinceramente, eu acho que naquela área lá, né, ele especificou qual a área, cara, lá tem alguma coisa que, cara, não está bem, não está andando bem. E aí, sabe o que? De fato, eu fui ver, eu vou resumir a história. Eu fui ver e tinha diferença assim, em relação a algumas outras áreas. Tinha diferença, e aí eu fui ver assim, diferença na manutenção, né, do status, diferença no uso e conservação dos elementos de gestão à vista, os quadros, os painéis de apontamento de, por exemplo, hora a hora, só como exemplo. Aí, você sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, que interessante, parece ruim, né? E deixa eu observar aqui um pouquinho os operadores, como é que eles interagem com isso. E eu vi os caras interagindo, eu vi os caras tentando usar. Eu disse, opa, para aí só um pouquinho. Os caras estão tentando usar. Eu fui, ele usando, aí eu continuei por ali, me aproximei, e aí eu vou fazer referência especificamente ao que eles estão tentando usar, é um quadro de apontamento, dentre vários elementos que estavam ali na área. E eu vi que ele estava tentando usar o quadro de apontamento. Ele estava tentando usar o quadro de apontamento. E aí não usou. E eu fui ver por quê. Eu peguei a caixinha onde ficavam os pincéis atômicos, onde ficavam os dois pincéis quebrada, o pincel atômico ele tentou colocar assim, ele caiu para fora, e eu peguei o pincel atômico e eu fui tentar usar. A ponta estava completamente destruída. E eu fui tentar riscar. Eu tentei riscar, risquei e eu tirei uma foto. Disse, o pessoal quer usar. Mas manter, né, implementar é uma coisa, mas o manter foi esquecido. Alguém tem que ser guardião dos recursos que você usa e que se deterioram. Se você não tem um guardião, um padrinho, né, chame como quiser, mas alguém que garanta, pincel atômico tem que substituir, ou o quadro já está surrado, tem que substituir. Deteriora-se. E aí você acha que os caras são indisciplinados, não querem usar, os caras querem. Você não dá condição. Foi um choque. Você entendeu o que eu quero dizer com implementar e manter? Botou lá e acha que deu, aquilo ali vai perdurar. Não vai perdurar. Num ambiente super agressivo, sobretudo. Me entendeu, Laura? Será que faz sentido para o pessoal que está me escutando aqui? Sim, sim. Sim, Renato, temos vários comentários aqui, temos vários comentários aqui surgindo aqui que depois eu vou passando para você. Mas está fazendo sentido. Que legal. Eu acho que agora estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo avançar. Eu disse que eu ia mostrar, porque já estou com medo do horário, né? Eu me empolgo. Sim. 20 e 21 aqui pelo meu. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Eu disse que lições que a gente aprendeu de empresas japonesas, isso que eu estou falando, eu aprendi nessa experiência aí, né? São 35 anos de experiência com o Lean System, sei lá, 30.
E com o Japão, desde 1994, sei lá, quase 30. Então, é claro que eu tenho aprendido, né, com isso tudo, mas muito, as fichas continuam cada vez que eu vou para lá. O pessoal sabe, eu estava lá em março do ano passado, né, tentando realizar a missão técnica, que a gente teve que abortar por conta da pandemia, mas nós vamos realizar essa missão de março 2020, que foi abortada, em março 2022. Nós vamos anunciar, enfim, e ela vai sair, e aí daí para frente anualmente, como de costume. Mas deixa eu mostrar o que eu trouxe de lá, né, de coisas que são surpreendentes. Essa aqui é a Tokai Shinei, uma empresa de eletrônicos, uma das nossas turmas foi visitar. Isso aqui é uma das nossas últimas missões, não sei se uma das últimas. Aqui é o Fabiano San. O Fabiano San está aqui. Acho que essa aqui foi de 2015, 2016, algo assim. Olhem só, primeiro, chegamos, fomos saudados. Isso aí é a faixa que eles fizeram para nos receber. A faixa que eles fizeram para nos receber. E aí, para tirar foto, para que nós tirássemos fotos para eles, para presentear a eles. E eles nos presentearam com uma foto, claro, né? Aqui na entrada da companhia, né? Dessa empresa eletrônica, né? Então, você já vê assim, os cuidados com tudo, nos receberam com, né, com um chá, né, com um pequeno lanchezinho, com um chá. Não dá para ver que está distante, mas assim, a organização dessa mesinha de chá né, de docinhos é um negócio assim que encanta. Isso aqui, vocês estão vendo aqui à direita esse guarda-sapatos aqui, ó. Isso aqui na empresa, você entra, mas não entra de sapato, você entra com um chinelo, né? Esse chinelinho. Todos os instantes tem que tirar o seu sapato e entrar com o chinelinho. Você viu que, então, tem uma fileira de sapato, uma fileirinha de chinelinho, então, por numeração, claro, por tamanho, e assim, os chinelinhos estão virados para fora, com o bico para fora, porque você pega ele assim, ó, por cima, né? Porque por trás ele é aberto, você teria que tocar na sola, não é higiênico. Então, ele fica com o bico para fora, porque você pega ele por cima, né? Assim, bota no chão e calça. E o sapato, não, o sapato é o seu sapato, que você pega por trás, né? Por essa parte traseira do sapato, né? Você pega assim os dois por trás e puxa para calçar. Então, tem todo um padrãozinho nesses mínimos detalhes, né? Isso aqui foi na condição de chegada. Eu acho que eu tenho mais algumas fotos aqui, eles mostraram para a gente, de fábrica, e mostraram a área administrativa, de apoio à fábrica. Então, olhem aqui, né, os cuidados, né, dentro da área administrativa, um posicionamento cuidadoso, né, dos elementos em cima da mesa. Olha essa gaveta aqui. Isso aqui não foi um dia normal de trabalho, eles não estavam, enfim, fazendo mise-en-scène para a gente, não. Qualquer gaveta que se abrisse ali, se fosse, né, para esse propósito, estava assim organizado. Então, super, a balancinha na sua posição, a tabelinha aqui na sua posição específica, as gavetinhas todas identificadas. Deixa eu ver se eu avanço aqui mais. Essa mesma empresa, né, um uso, ainda que seja altamente tecnológico, um uso rigoroso, né, dos Mieruca, da gestão à vista, mas super simples, né, com apontamento, com magnetozinho. Aqui, ó, ele está mostrando a lição ponto a ponto de 5S. As meninas do escritório fazendo uma empresa da impressora, de uma parte gráfica que tem nessa empresa. Isso aqui é uma área industrial. E as meninas do escritório indo ali ajudar. E aí eles são ponto a ponto, tem uma instrução de trabalho para fazer a limpeza. E olha só o arranjo aqui na área administrativa. Isso é material de consumo, é uma área administrativa bastante grande. Então, tem um consumo muito grande, né, de tudo que vocês estão vendo aqui, desde de sabão em pó, a caneta, borracha, enfim, e está ali livre, não está fechado num cadeado, num armário acadeado, está ali livre, para quem precisar, vai ali, pega e tem um cambanzinho, faz reposição. Olha só o arranjo aqui, para essas meninas que dão apoio ali àquela área industrial, elas também ajudem, elas têm um conjunto, né, de recursos ali para seu uso, essas pequenas ferramentas. Então, essa aí foi a Tokai Shinei.
Essa aqui é a Suzuki Kiko. Eu achei fantástico. Isso aqui dentro da área industrial deles, a oficina, o 5S e o Meru-K, a gestão à vista, para identificar miscelânea, porca, parafuso, arruela. E eu achei, esse aqui eu sempre mostro, né? Esse Yohoju. Yohoju esse negócio aqui está escrito aqui, Yohoju. Yohoju é necessário reabastecer. Qual é o sisteminha que eu achei fantástico pela simplicidade de pedir para reabastecer? Não tem marca de mínimo e máximo nas gavetinhas. Tem assim, ó, bota, é miscelânea, né? Bota um punhado, e um punhado até que tape, né? Esse cambanzinho, esse sinal, esse cartãozinho. Quando tapou o cartãozinho, você conseguir ler os 3 cantinhos, está na hora de reabastecer. É o que ele vai ler ali. Yojo, está na hora de reabastecer. Não é um negócio inteligente, cara? Simples e inteligente? Ué, eu achei fantástico, né? A simplicidade é tudo, né? Me arrepia. Isso aqui, as bancadinhas, cara, tem várias dessas bancadas dos mecânicos, e eles têm cada uma das bancadas, por conta, né, da similaridade, são quase os mesmos recursos para cada bancada, ele tem a bancadinha identificada, né, com número, e as ferramentas gravadas também, acho que é laser isso aqui, a gravaçãozinha para que se mantenha sempre, né, a respectiva ferramenta na sua bancada de propriedade. Pô, eu achei um negócio bacana, fantástico, barato, zero, quase zero de custo. O gravador eles têm em casa, né? Enfim, como é que nós estamos aí, Loro-san, de tempo? Já estamos com 20 e 28, né, Loro-san? 20 e 28, Renato-san. E aí eu falava, né, eu queria mostrar fotos aqui da escola elementar. Nós também estivemos numa escola elementar lá, uma escola que chama-se Kurosasa, a Escola Elementar Kurosasa. Olha só que legal, os alunos mais velhos, eu estou tentando tirar da frente isso aqui, deixa eu ver, tem um labelzinho aqui do Zoom, bem na minha frente, está incomodando um pouquinho. Os alunos mais velhos ensinam os mais novos nas atividades de limpeza. O cultivo de senso de responsabilidade na escola, né? Ele é percebido nas tarefas, regar as plantas, os alunos têm que regar as plantas, fazer limpeza, alimentar os animais, eles têm pequenos animais de estimação da escola, eles alimentam os animais, as aves do jardim, sabonete envolto numa rendinha, a área comum ali para lavar as mãos, mas o sabonete está dentro de uma rendinha, um saquinho de renda, que você lava as mãos com esse saquinho e ele vai até o último pedaço, até desaparecer, né? Dando importância desde pequenininho a não desperdiçar. Os próprios alunos se servem durante a refeição. Eles limpam e organizam o refeitório. Se servem, fazem o almoço, né, a refeição, e eles limpam o refeitório. Também participam da limpeza das salas, das áreas comuns, circulação e banheiros, os alunos. A participação dos alunos na limpeza traz o conceito de 5S muito forte desde muito cedo, né? Claro, é aquilo que eu disse, eles jamais têm idade nas várias instâncias da vida do cidadão em formação, isso é trabalhado, né? Diferente, né? Por isso que lá a disciplina não é no 5E, não é da empresa, né? Isso já vem. Enfim, olha só que interessante a importância do cuidado com o lixo. As lixeiras não são colocadas em todos os lugares, não são colocadas em corredores e salas. Mesmo assim, o ambiente é extremamente limpo. Porque qual é o intuito? Não gerar sujeira, para não precisar limpar. Não gerar sujeira. Então, cara, assim, a gente tem um aprendizado brutal, né? Cada vez que vai lá, cai ficha, cai ficha, cai ficha. Tem uma série de outros aqui, mas, enfim, eu vou abreviar por aqui, porque eu acho que eu me estendi além da conta, né, Loro-san? 8h30 agora, Renato, acho que me estendi além da conta. Tá ótimo, Renato. Temos algumas manifestações aqui dos colegas aqui, e acho que mais aí, podemos esticar mais 10 minutinhos aí, Renato, para você poder compartilhar, interagir um pouquinho com o pessoal? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não quero abusar da generosidade, né, dos amigos aí com o tempo, né? Eu joguei algumas questões aqui aleatórias aqui, agora eu vou colocar algumas questões para você e comentários, para você poder interagir com o pessoal pelo menos mais 10 minutinhos aí. Estamos com uma audiência de 36, 37 pessoas ainda conosco. Agradeço muito aí o pessoal que está conosco. Bem bacana. E a Letícia, Gnato, ela fala o seguinte, na sua opinião, já falamos sobre isso, para reforçar um pouco, qual tem que ser o papel da liderança na implantação do 5S no dia a dia?
Primeiro, a questão, assim, a liderança tem que ensinar, né? Essa é que é a função precípua da liderança, ensinar. Líder ensina. Líder desenvolve seus liderados, seu time. E ensina tudo, inclusive 5S. Então, a principal atribuição é ensinar. Ensinar. Quer chamar de coach, né? Pode chamar, não tem problema nenhum, mas é ensinar. Eu acho que é mais do que coach, muito mais. É outra história. Porque, assim, o coach tem outro nível de responsabilidade. O líder, como instrutor, ele tem a responsabilidade precípua de ensinar, de desenvolver. Se o aluno, se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não soube ensinar, ponto final. Então, assim, responsabilidade, é muito mais do que uma mentoria. Então, assim, profundo domínio para poder estar em posição de ensinar, de sensei, né, de instrutor. Essa é a função precípua. E se ele, de fato, domina o que tem que dominar para poder ensinar, ele exercita. Então, ele, além de primar pelo ensinar, né, a fazer, ele também ensina pelo exemplo, porque ele domina e pratica. Essa, para mim, é a função mais importante, né? Ensinar e dar o que pratica, domina profundamente, pratica assim também, a crença dele também. Então, ele também retroalimenta pelo exemplo. Eu acho que é isso. Quem foi que colocou essa questão? Uma questão interessante. Essa questão do que eu te passei agora foi a Letícia Soto. Letícia Sam, muito obrigado, Letícia Sam. Muito interessante a tua preocupação e a tua colocação. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, Letícia. Outro comentário aqui também, Gnato San, que reforça um pouco que nós estamos falando sobre não fazer com que a auditoria seja aí o processo, né? Então, a Thaís, ela comenta o seguinte, que as empresas têm o 5S como uma obrigação, uma condição, e sim onde temos o 5S como fazer parte intrínseca do hábito de melhoria. Então, ela acha assim, que o 5S acaba fracassando porque só funciona em auditoria, e muito pouco ainda. Essa foi a Thaís. É isso aí, Thaís. É aquilo que nós comentávamos, né? Julgar que você vai sustentar o sistema, né? O elemento 5S, a partir de rigor no programa de implementação e rigor nas verificações via auditoria, ledo engano. O que eu quero dizer, assim, eu não descarto não, que tenha que haver um programa estruturado para implementar e também não descarto que aqui no Ocidente as auditorias podem ajudar, mas não é para verificar se está cumprindo ou não está cumprindo, é para verificar se o aprendizado ocorreu de acordo. Se quem tinha que ensinar, as lideranças, ensinaram como deveriam. É muito mais para verificar o processo de implementação do que o cumprimento ao que foi implementado. Vocês me entenderam? É muito mais para isso. Tem que ser. Aí você faz ajuste na forma como você está ensinando e engajando. E não é para verificar se está cumprindo. Não é isso. Não é isso. Não é para isso. Exato. O Eduardo Gnato, ele, um pouquinho sobre como engajar as pessoas, ele comenta que uma das formas, né, além, logicamente, do que você falou em relação a mostrar o benefício, é mostrar às pessoas que o 5S não tem a ver com limpeza, mas ele é muito mais amplo, né? Tem a ver com segurança, com ergonomia, com produtividade. E aí eu complemento aqui com o Eduardo está falando, né, Gnato? O cuidado que nós temos que tomar para não confundir o 5S com housekeeping, né? Housekeeping é uma coisa, e 5S é uma outra coisa, né? Completamente diferente, né? Não é varreção. Então, acho que o Eduardo ele tem isso, não é varreção, exatamente. O Eduardo tem total razão aí do comentário, né, Gnato? Com certeza absoluta, Eduardo Santos. No gênero, número e grau estamos alinhados aí. Não tenha dúvida. É verdade. E fantástico, bacana essas colocações dos colegas aí, né? Bem interessantes. Bem interessantes. Excelente. Outra pergunta aqui para você também é: quais são as principais práticas do dia a dia para contribuir com o senso de disciplina? Pode repetir, por favor, Lourosan? Quais são as práticas do dia a dia para se contribuir com o senso de disciplina?
Olha, é aquilo que eu comentei, né? Eu acho que assim, o senso de disciplina ele não pode ser almejado. Sinceramente, não deve ser almejado, não deve ser alvo. Por isso que eu não vou recomendar nenhuma prática rotineira tendo como alvo o senso de disciplina. Não pode ser almejado. Não é por aí. Como eu disse, tudo que se quer quando se introduz algo novo, ou não, uma prática nova, o engajamento não pode ser a partir de apelo por disciplina. Tem que ser a partir da confiança adquirida nessa nova forma de fazer. Então, assim, eu não vou recomendar que você não é nenhum caminho para buscar disciplina. Isso eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então, não há recomendação da minha parte, né? Porque eu não acredito que a disciplina tenha que ser alvo. É uma decorrência, a disciplina é uma decorrência de você construir novas práticas com inserção nos hábitos. Hábito, se torne hábito. Sim, É isso que eu acredito. Gnato, nós temos aqui um 8h37 agora. Tem várias manifestações. Eu até agradeço o pessoal aí fantástico, pela né? Será interação. que Foi bem nós bacana. vamos ter condição, Lorosa, de registrar, gravar ou copiar essas manifestações? Quem sabe a gente consiga voltar, porque se tem essa riqueza aí, e, cara, isso aí isso aqui dá muito pano para manga, né? Então, quem sabe a gente possa marcar, numa outra oportunidade, voltar a conversar sobre o tema, né? E voltar, por exemplo, com respostas ou considerações, né? Quem sou eu para julgar que eu vou ter resposta, mas considerações a respeito, né? Seria legal, né? Inclusive, Gnato, eu já avisei o pessoal aqui no chat, já que você faz questão de ter o chat salvo, e que você tenha aí o cuidado de ler esse chat depois, né? E no caso de repente de responder especificamente alguma coisa para alguém que não deu tempo de fazermos aqui. Mas realmente você tem total razão. Acho que até pelo número de manifestações, vale a pena a gente dar uma olhada e voltar nesse tema. Eu gostaria muito. Específica. Vamos fazer isso. Eu gostaria muito, porque é um tema assim, é um tema que parece tão trivial, mas, cara, é tão freaky, né? Tão cheio de armadilha que é impressionante. Sim. E aqui agora, até para a gente poder fechar aqui e reforçando para o pessoal que depois você vai estar lendo o chat, Gnato. Perfeito. Mas até para reforçar aqui, porque daí a gente pode vender um pouco do nosso peixe também, né? Porque o André, ele faz uma pergunta que eu acho que a gente está na nossa praia e eu gostaria que você pudesse responder para ele, né? O André ele gostaria de saber se é importante fazer uma área piloto antes de aplicar na organização como um todo. Cara, que interessante essa colocação, né? Porque a gente é interessante. Assim, essa é uma prática, né? Mas assim, eu defendo sim o piloto. Eu defendo o piloto como uma oportunidade de aprendizado super, hiper amplo. Esse é o grande propósito do piloto, é aprender. E aí, aprender, olha, e aí eu vou dizer o seguinte para vocês, e André San, especificamente, né, que foi o autor da questão, bem interessante. É uma oportunidade ampla de aprendizado para todos, mas, sobretudo, para as lideranças. Porque tudo começa com a condição da liderança preparada para ensinar. Então, é uma oportunidade para a liderança praticar, ensinar, né, os 5S. Dominar profundamente e ensinar. Então, eu acho uma oportunidade ímpar, né, de consolidar o entendimento por parte das lideranças e o processo de ensinar. TWI na veia também, né, no processo de ensino dos 5S. E claro que tem outros benefícios aí, né? Você tendo um piloto consolidado, bem sucedido, isso serve de referência, serve de inspiração, serve de modelo, né? De exemplo, né? Claro, é claro que sim. E é um campo, um campo bastante rico para a passagem de outros líderes, né, para também aprender como é que foi que desenvolveu-se os líderes envolvidos naquele piloto, né, original. Então, eu acho muito interessante, sim, acho muito interessante a ideia do piloto. E buscando então até essa necessidade da liderança, ter o domínio do 5S, Ignato-san, para que ele possa estar desenvolvendo as pessoas, o Casado-san, ele faz uma pergunta de, na sua opinião, como seria esse volume de treinamento
educacional, conceitual, feito para a liderança, que você recomenda para que os times entendam o benefício de forma real e tomem o 5S como um hábito? Qual seria Eu não saberia responder esse assim, em volume? termos de volume de treinamento, mas Difícil. eu não saberia É responder difícil. assim, né, objetivamente. Mas o que eu posso dizer é pequenas doses do conhecimento, sempre com aplicação prática imediata. Ensinar no dojo e correr para o Gemba. Ensina no dojo, corre para o Gemba. Ensina no dojo, corre para o Gemba. Do Gemba para o dojo. Pelo menos eu diria assim, essa dinâmica não dá para abrir mão, né? Treinamentos conceituais, pequenas doses, de caráter muito prático aplicado. É isso que eu acho que dá para comentar. Eu não saberia te falar enfim, de carga, de conteúdo, enfim, isso eu não saberia nesse debate pronto, né, te recomendar. Eu acho, né, Ignato, que dentro da nossa experiência, a minha experiência como gestor ainda do tempo da multinacional e agora Isso. na consultoria, eu acho que a todo momento a gente tem uma oportunidade de desenvolver as pessoas, né? E aí, então, esse volume que nós estamos falando aqui, a todo momento no dia a dia, nós temos condição de desenvolver as pessoas dentro do Verdade. 5S, né? Pegando exemplos Verdade. práticos de coisas que estão acontecendo que está dentro do padrão e coisas que estão fora do padrão para que a gente volte a pessoa para a rota, né, para o trilho. Então, é sempre uma oportunidade de desenvolver as pessoas na prática, né? Porque se for ver bem mesmo o conceito do 5S, a parte conceitual, ela é simples, ela é teoricamente até rápida, mas o que vai gerar o benefício é a prática do dia a dia, né? Então, cabe ao gestor aproveitar o ambiente, o Gemba, como um laboratório para todo momento estar desenvolvendo as pessoas, né, Ignato? Corretíssimo, corretíssimo. É isso aí. Bem colocado. Bom, por Excelente. último aqui... O pessoal foi generoso conosco. Foi generoso, 20 e foi muito 43. generoso. 2043 aqui, para a gente fechar agora aqui o 2045 aqui, o Wilson ele fala o seguinte, que nas empresas ocidentais implementaram um processo de avaliação após o Kaizen 5S, né? Geralmente, que algumas empresas chamam aí de dia D. Isso é um pouco diferente dos orientais. Então, ele pergunta para você e te chama carinhosamente como mestre Ignato. Muito gentil, muito generoso. Qual dica, Ignato, para facilitar o processo de adesão às avaliações por parte da operação? Né? Padrão visual, seria uma boa prática? Qual seria algum método que você pode indicar? Que interessante, rapaz. Bem interessante. Assim, ele já deu a dica de parte da resposta, né? Padrão, o 5S está casadíssimo, né, com o Mieruka, né, com gestão à vista, né? Então, ajuda demais. Vocês viram ali algumas fotos que eu mostrei, né? O que já é prática conhecida, né? Eles são ponto a ponto, também, né, de manutenção diária, dos 3 primeiros S, enfim. Então, claro, eu acho que é um mecanismo super instrumental, mas eu diria que o mais importante é a presença das lideranças no Gemba. Presença da liderança no Gemba, sempre atento, né, às questões relacionadas às condições de operação, as questões operacionais de forma geral. 5S dentre elas. Assim, a presença no Gemba, que pena que não deu para explorar com um pouco mais, né, devagar, mas essa é uma das tônicas de uma dessas empresas, essas 4 que eu trouxe para mostrar para vocês. Uma das tônicas é a diretoria está no Gemba o tempo integral. É impressionante. E aí essa questão instrumental de facilitar avaliações, isso vamos dizer assim, informal por conta da presença constante no Gemba. Essa questão a avaliação mais formal, ela acontece por conta do distanciamento. Não está presente, então agora que eu vou aterrissar, eu vou avaliar, ver como é que está. Se o cara está presente todo o tempo, toda hora, todo instante, a avaliação é todo o tempo, toda hora, todo instante. Esse é o melhor dos instrumentos, né? Presença no Genchi Genbutsu, estar no Gemba. Vá ver por você mesmo, esteja lá sentindo a coisa, né?
Para mim, essa é a melhor das ferramentas, melhor dos instrumentos. E, claro, outros auxiliares não, né? O Mieruca, né? A gestão à vista, enfim. Mas eu acho que é isso. Foi o Wilson San que colocou? Isso, Ignato. Wilson San, muito generoso pela pergunta, bem interessante. Muito obrigado, Wilson San. Ignato San, 20h46, Ai. eu acho que podemos agora despedir da nossa audiência. Perfeitamente. Agradecer a efetiva e massiva participação das pessoas, foi muito bom. Não só da disponibilidade de tempo de cada um, mas de ter efetivamente participado, interagido conosco. E muito bom. Aguardamos aí daqui 15 dias a próxima live, né, Ignato? É verdade, é verdade. Tomara que tenhamos a chance de contar com a participação, a presença dos amigos uma vez mais. Aí, eu, Sorrentino San colocando, obrigado pela live, gostei desse formato de bate-papo. Muito obrigado, Sorrentino San, muitíssimo obrigado. Legal, bacana. Lúcio San também, Patioloco San, Letícia San, muito obrigado. André Pacheco San, obrigado eu. Ricardo San, muito obrigado. Obrigado, Ignato San, também pela sua disponibilidade, mesmo estando aí no nosso cliente em Blumenau, você poder manter a nossa agenda quinzenal de lives. Muito obrigado. Faço questão. Eu tenho o maior prazer, a maior satisfação de estar usufruindo desse momento. Faço questão total sempre. Muito obrigado, Lourenço, pelo seu decisivo apoio aí, né, e a interface com os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para vocês. Ignato. Bom e merecido descanso a todos. Muito obrigado. Ok, Ignato. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado.